Alma, quantos pecados, maquinações dos inimigos da Igreja. Eis os castigos. 21 de março de 1901. Continuando no meu estado de privação e, portanto, de amarguras indizíveis, esta manhã meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Parecia-me que estava em Roma. Quantas cenas se viam em todas as classes de pessoas. Até no Vaticano presenciavam-se coisas que causavam repulsa. E o que dizer dos inimigos da Igreja? Como se corroem de raiva contra ela. Quantas carnificinas estão maquinando, mas ainda não podem realizá-las, pois nosso Senhor os mantém como que atados. No entanto, o que mais me causou espanto foi ver o meu amado Jesus quase um ato de lhe dar a liberdade. Quem pode descrever o quanto fiquei consternada? Então, vendo a minha aflição, Jesus disse-me: minha filha, os castigos são absolutamente necessários. Em todas as classes entrou a podridão e a gangrena, por isso são indispensáveis o ferro e o fogo, para evitar que todos pereçam. Portanto, esta é a última vez que te digo para conformares-te ao meu querer. Eu te prometo poupar em parte. E eu, meu caro bem, meu coração não me permite conformar-me contigo em castigar os povos. E ele, se não te conformares, sendo de absoluta necessidade fazer isso, eu não virei a ti como de costume, e não te manifestarei quando derramarei os castigos. E não sabendo disso, tu não poderás interceder. E eu, não encontrando quem, de algum modo, apazigue a minha justa indignação, darei livre vazão ao meu furor, e nem mesmo terás o benefício de poupar em parte o castigo. Além disso, o fato de não vir e não derramar em ti as graças que deveria derramar também é uma amargura para mim, como nesses últimos dias em que não vim tanto, retenho em mim as graças que deveriam ser dadas. E enquanto dizia isso, mostrava-se desejoso de aliviar-se e, aproximando-se da minha boca, derramou um leite dulcíssimo e desapareceu. A alma deve permanecer fixa na divina vontade. A perseverança no bem. 30 de março de 1901. Continuando no meu estado de privação, eu sentia como que um aborrecimento e um cansaço pela minha pobre situação, e minha pobre natureza desejava libertar-se de tal estado. Meu adorável Jesus, compadecido de mim, veio e disse: minha filha, assim que te afastas do meu querer, começas a viver de ti mesma, mas se permaneceres fixa na minha vontade, viverás sempre de mim mesma, morrendo completamente para ti mesma. Depois acrescentou: minha filha, tem paciência, exigna-te em tudo a minha vontade, e não apenas por pouco tempo, mas sempre, pois somente a perseverança no bem revela se a alma é verdadeiramente virtuosa. Só ela une todas as virtudes. Pode-se dizer
que apenas a perseverança une perpetuamente Deus e a alma, virtudes e graças. Como uma corrente, ela se coloca ao redor, unindo tudo e forma o nó seguríssimo da salvação. Mas onde falta a perseverança, há muito a temer. Dito isto, desapareceu. O domingo de Ramos, a inconstância e a volubilidade são sinal de que a verdade não tomou posse da alma. 31 de março de 1901. Nesta manhã, sentindo-me completamente amargurada, eu me via ainda tão má que quase não ousava buscar o meu sumo e único bem. Mas o Senhor, sem olhar para as minhas misérias, dignou-se a vir até mim e disse: Minha filha, é a mim que desejas, pois bem, eu vim. Alegra-te, estejamos juntos, mas permanecemos em silêncio. Depois de ficarmos um pouco assim, ele me transportou fora de mim mesma, e eu via que a igreja celebrava o domingo de Ramos. Então, Jesus, rompendo o silêncio, disse-me: quanta volubilidade, quanta inconstância! Assim como hoje gritaram Hosana, proclamando-me seu rei, amanhã gritaram crucifica-o, crucifica-o. Minha filha, o que mais me desagrada é a inconstância e a volubilidade, porque isso é sinal de que a verdade não tomou posse da alma. Mesmo em coisas de religião, pode ser que busquem satisfação pessoal, conveniência ou interesse, ou que estejam ali por estarem em um determinado grupo. Amanhã, ao perderem essas motivações ou se encontrarem em outro grupo, afastam-se da religião e, sem remorso, entregam-se a outras seitas, porque, quando a verdadeira luz da verdade entra em uma alma e toma posse de um coração, ele não é sujeito à inconstância. Pelo contrário, sacrifica tudo por amor à verdade e para deixar-se governar somente por ela, e com ânimo invencível despreza tudo o que não pertence à verdade. Enquanto dizia isso, chorava sobre a condição da geração presente, que é pior do que aquela de então, sujeita à inconstância conforme sopram os ventos. Compadecer-se da Virgem dolorosa é compadecer-se de Jesus, toda a humanidade, do primeiro ao último homem, e cada um em particular está presente em Jesus crucificado. 5 de abril de 1901. Continuando no estado de privação, nesta manhã, pareceu-me vê-lo, ainda que brevemente, junto com a Rainha Mãe, como o adorável Jesus tinha a coroa de espinhos. Eu a tirei e compadeci-me inteiramente dele. Enquanto fazia isso, ele me disse: compadece-te junto com a minha mãe, pois, sendo a causa de suas dores o meu sofrimento, ao compadeceres dela, compadeces de mim mesmo. Depois disso, pareceu-me encontrar-me no Monte Calvário, no ato da crucificação de Nosso Senhor. E enquanto ele sofria a crucificação, eu via, não sei como, em Jesus, todas as gerações, passadas, presentes e futuras, como Jesus, tendo todos em si,
sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia. Ele sofria por todos em geral e por cada um em particular. Vi então também as minhas culpas e as dores que ele sofria por mim distintamente, assim como o remédio que ele oferecia a cada um de nós, sem exceção de ninguém, para nossos males e para nossa salvação eterna. Agora, quem poderia descrever tudo o que vi no bendito Jesus, do primeiro ao último homem, estando fora de mim mesma? Eu percebia tudo de maneira clara e distinta, mas ao retornar a mim mesma, vejo tudo confuso. Portanto, para evitar dizer abusos, ponho um ponto final. Luísa sente-se como uma pequena menina que precisa de Jesus. A glória da humanidade ressuscitada de Jesus foi-lhe concedida pela sua perfeita obediência. Isso forma a ressurreição da alma para as virtudes. 7 de abril de 1901. Continuando a privar-me de sua presença, meu adorável Jesus, sinto uma amargura e como se uma faca estivesse cravada no coração, o que me causa tal dor que me faz chorar e gritar como uma criança. Verdadeiramente me parece que me tornei como uma criança, que por pouco que a mãe se afaste, chora e grita tanto que vira de cabeça para baixo toda a casa, e não há remédio que o faça parar de chorar, a não ser que se veja novamente nos braços da mãe. Assim sou eu, verdadeira criança, na virtude, pois, se fosse possível, viraria de cabeça para baixo os céus e a terra, para encontrar o meu sumo e único bem. E então me acalmo quando me encontro na posse de Jesus. Pobre menininha que sou, ainda sinto as faixas da infância que me apertam. Não sei andar sozinha, sou muito fraca, não tenho a capacidade dos adultos, que se deixam guiar pela razão. Eis a extrema necessidade que tenho de estar com Jesus, certo ou errado. Não quero saber de nada. O que quero é estar com Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar a esta pobre menininha que às vezes comete despropósitos. Assim, encontrando-me nesta condição por um breve momento, vi meu adorável Jesus no ato de sua ressurreição, com um rosto tão resplandecente que não se compara a nenhum outro brilho. Parecia-me que a santíssima humanidade de nosso Senhor, embora fosse carne viva, era resplandecente e transparente, de modo que se via claramente a divindade unida à humanidade. Agora, enquanto via assim glorioso, uma luz que emanava dele parecia dizer-me: tanta glória teve a minha humanidade por meio da perfeita obediência, que, destruindo completamente a antiga natureza, restituiu-me uma nova natureza gloriosa e imortal. Assim também a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição nas virtudes. Por exemplo, se a alma está aflita, a obediência a fará ressurgir na alegria. Se está agitada, a obediência a fará ressurgir na paz.
Se é tentada, a obediência lhe fornecerá a corrente mais forte para amarrar o inimigo e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Se está cercada de paixões e vícios, a obediência, ao matá-los, a fará ressurgir nas virtudes. Isso se realiza na alma e, ao seu tempo, também formará a ressurreição do corpo. Após isso, a luz se retirou, Jesus desapareceu e eu fiquei com tal dor ao ver-me novamente privada dele, que me sinto como se tivesse uma febre ardente, que me faz agitar e entrar em delírio. Ah, Senhor, dai-me a força para suportar-te nestas demoras, pois sinto-me desfalecer. Diante do habitual problema da angústia de Luísa, por seu estado, Jesus lhe dá resposta. O que eu teria feito no teu lugar, quando os fervores e as virtudes não estão bem enraizados na obediência? 9 de abril de 1901. Encontrando-me na plenitude do delírio, proferia disparates e acredito que também misturava alguns defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso do meu estado. A cama parecia pior que a situação dos condenados na prisão. Eu queria me desvencilhar desse estado, somando o meu refrão de que já não é mais a vontade de Deus e por isso Jesus não vem. Pensava então no que deveria fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério que me causava medo. Ele então me disse que penas que eu faria se estivesse na tua condição. Internamente eu disse, certamente a vontade de Deus. E ele novamente, pois bem, faz tu o mesmo. E ele desapareceu. A gravidade de nosso Senhor era tamanha que nas palavras que ele disse, senti toda a força de sua palavra, não apenas criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou tão abalado por essas palavras, oprimido e amargurado, que eu não fazia outra coisa senão chorar. Especialmente lembrava-me da gravidade com que Jesus havia falado e não ousava dizer vem. Então, estando nessa condição, fiz minha meditação durante o dia, sem pedir sua presença, quando no melhor momento ele veio com um aspecto doce, totalmente mudado em comparação com a manhã. Ele me disse, minha filha, que desastre, que devastação está prestes a acontecer. Enquanto dizia isso, senti todo o meu interior mudar. Percebi então que ele não vinha por outro motivo, senão pelos castigos. Nesse momento, vi 4 pessoas veneráveis que choravam ao ouvir as palavras que Jesus havia dito. Mas o bendito Jesus, como que querendo se distrair, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes e em seguida acrescentou: existem certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem ao redor de algumas árvores, mas que, não estando bem enraizados no tronco, secam com um vento impetuoso ou com uma geada um pouco mais forte, e ainda que depois de algum tempo possam reverdecer novamente,
por estarem sujeitos às intempéries do ar, são propensos a mudar e nunca chegam a se tornar árvores formadas. Assim também são aqueles fervores e virtudes que não estão bem enraizados no tronco da árvore da obediência, ou seja, no tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda obediente nas tribulações e nos infortúnios, logo se secam e jamais produzem frutos para a vida eterna. A amargura de Luísa pela privação de Jesus, que lhe explica o motivo da amargura, a graça, finalidade do abandono que Jesus experimentou na cruz, 19 de abril de 1901. Continuando a passar meus dias privada do meu adorável Jesus, no máximo vejo sua sombra, ou breves lampejos. Meu pobre coração está sobremaneira amargurado. Sinto tanto a sua privação, que todas as minhas fibras, os nervos, os ossos e até as gotas do meu sangue se debatem continuamente e me dizem: onde está Jesus? Como o perdestes? O que fizestes que ele não vem mais? Como faremos para ficar sem ele? Quem mais nos consolará, tendo perdido a fonte de toda consolação? Quem nos fortalecerá na fraqueza? Quem nos corrigirá e revelará nossos defeitos, estando privados daquela luz que mais do que um fio elétrico penetrava os esconderijos mais íntimos e com a doçura mais afável corrigia e curava nossas feridas. Tudo é miséria, tudo é desolação, tudo é sombrio sem ele. Como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade eu me sinta resignada e continue oferecendo a própria privação como o maior sacrifício por amor a ele, todo o restante de mim trava uma guerra contínua e me coloca em tortura. Ah, Senhor, quanto me custa ter-te conhecido e que alto preço me fazes pagar as tuas visitas passadas. Ora, estando neste estado, ele se mostrou por breves instantes e me disse: sendo a minha graça por parte de mim mesmo, ao possuí-la é lógico e absolutamente necessário que tudo o que forma o teu ser não possa existir sem mim. Eis a razão pela qual todo o teu ser clama por mim e és continuamente atormentada, porque estando impregnada de mim e preenchida com uma parte de mim mesmo, o teu ser encontra paz e permanece contente apenas quando me possui, não em parte, mas em totalidade. E tendo-me lamentado da minha dura condição, ele acrescentou: também eu, durante a minha paixão, experimentei um extremo abandono, ainda que a minha vontade tenha permanecido sempre unida ao Pai e ao Espírito Santo, quis sofrer isso para divinizar completamente a cruz, de tal forma que ao olhares para mim e para a cruz, encontrarás o mesmo esplendor, os mesmos ensinamentos e o mesmo espelho, em que poderás refletir-te continuamente, sem diferença entre um e outra. Tal é a corrupção que todos pereceriam se o Senhor
não derramasse parte de sua cruz sobre o mundo. 21 de abril de 1901. Continuando do meu estado habitual, mal vi meu doce Jesus com uma cruz na mão, em ato de derramá-la sobre os povos. Ele me disse: minha filha, o mundo sempre foi corrompido, mas há certos tempos em que a corrupção atinge tal grau que, se eu não derramasse sobre as pessoas parte da minha cruz, todos pereceriam na corrupção, assim como foi nos tempos em que vim ao mundo, quando somente a cruz salvou muitos da corrupção em que estavam imersos. Também nestes tempos a corrupção chegou a tal ponto que, se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os até mesmo derramar sangue, permaneceriam submersos nas ondas da corrupção. E enquanto dizia isso, parecia agitar aquela cruz sobre os povos e sucediam castigos. De que modo Jesus quer que a alma seja totalmente semelhante a Ele? 22 de abril de 1901. Sentindo-me toda aflita e confusa, quase sem esperança de rever o meu adorável Jesus, de repente ele veio e me disse: sabes o que quero de ti? Quero que sejas em tudo semelhante a mim, tanto no agir quanto na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, pois respeitar a todos traz paz a si mesma e aos outros. Que te consideres a menor de todos e que rumines constantemente em tua mente todos os meus ensinamentos, guardando-os no teu coração, para que nas ocasiões os tenhas sempre prontos para utilizá-los e colocá-los em prática. Em suma, quero que tua vida seja um transbordamento da minha. Enquanto ele dizia isso, eu via que atrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo que danificavam as colheitas. Ao dizer: Senhor, que fazes, pobre gente? Ele, sem me dar ouvidos, desapareceu. O sofrer é penhor da glória futura. 13 de junho de 1901. Após um longo silêncio, por parte do meu adorável Jesus, que no máximo fala algo sobre os flagelos que deseja derramar. Nesta manhã, encontrando-me oprimida e cansada pela minha dura condição, especialmente pelas contínuas privações a que frequentemente sou sujeita, via-o por breves instantes e ele me disse: minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da eterna bem-aventurança. Então compreendi que quanto mais se sofre, mais abundante e saboroso será o pão que nos nutrirá na morada celestial. Ou seja, quanto mais se sofre, maior é a garantia que recebemos da glória futura. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.